Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Perguntas de Mike. Episódio de hoje: Os mortos falam? Hoje, Mike tem perguntas difíceis, e quem aceitou respondê-las foi Eronildo, um grande líder de desbravadores, amigo de sua família de muito tempo. Olá, pastor, tudo bem? Que bom que o senhor topou responder as minhas perguntas. As de hoje são as mais difíceis que já pensei. Eu preciso muito da sua ajuda para respondê-las através da Bíblia. Olá, Mike. Graças a Deus eu estou bem. Olha, fico feliz em poder ajudar. Estou aqui para responder essas suas perguntas da melhor maneira possível. Vamos lá. A gente vai explorar juntos o que a Bíblia nos ensina e vamos encontrar respostas sólidas para suas perguntas difíceis. Beleza? Bom, então vamos lá. A minha colega de turma me contou que a mãe dela foi consultar uma cartomante. Me disse que lá também ela participou de uma sessão espírita para poder falar com as pessoas que já haviam morrido. Fiquei pensando, elas podem mesmo fazer isso? Então, de acordo com as Escrituras, especificamente em Eclesiastes 9:5, a Bíblia afirma que os mortos não têm conhecimento algum. Então, Mike, se os mortos não têm consciência, como é que eles poderiam se comunicar? Você pode, inclusive, verificar esses versos na Bíblia para confirmar essa perspectiva, tá bom? Mas a mãe dela disse que lá na sessão estavam falando com alguém. Se não estão falando com os mortos, então com quem essas pessoas falam? Bom, primeiro é importante, Mike, você entender o que a Bíblia diz sobre a condição dos mortos. Sim, já conversei com a minha mãe sobre isso da última vez. Sei tudo o que a Bíblia fala sobre isso. Então, com certeza você já compreendeu que os mortos não são os que se comunicam nessas sessões. Para esclarecer quem está falando, Mike, é fundamental a gente fazer uma coisa: examinar o que a Bíblia ensina especificamente sobre esse assunto. Multidões creem que os espíritos dos mortos são os espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. A doutrina de que os espíritos dos mortos retornam para ensinar aos vivos abriu caminho para a crença da imortalidade da alma em várias religiões. Se os mortos são favorecidos com conhecimento que superem muito o que possuíam antes, por que não voltariam à Terra para se comunicar com os vivos? Se os espíritos dos mortos estão a pairar sobre seus amigos na Terra, por que não haveriam de se comunicar com eles? Como poderiam os que creem no estado consciente dos mortos rejeitar o que lhes é apresentado como luz divina transmitida por espíritos glorificados? Nós encontramos aí um meio de comunicação considerado como sagrado, através do qual muito engano pode operar. Anjos caídos aparecem como mensageiros do mundo dos espíritos. O príncipe do mal tem o poder de trazer à presença dos homens a aparência de seus amigos falecidos. O engano é perfeito e é reproduzido com maravilhosa exatidão. Muitos são consolados com a afirmação de que seus entes queridos estão desfrutando do céu. Sem suspeitar do perigo, eles dão ouvidos a espíritos enganadores e às doutrinas de demônios. Eles também acreditam que os pretensos visitantes do mundo dos espíritos por vezes proferem avisos e advertências que se demonstraram corretos. Então, ganhando força e confiança, apresentam doutrinas que contrariam as escrituras. E poderem por vezes predizer acontecimentos futuros, dão às suas declarações uma aparência de crédito, de modo que seus falsos ensinos são aceitos. A lei de Deus é posta de lado. O Espírito da graça é desprezado. Os espíritos negam a divindade de Cristo e colocam o Criador no mesmo nível em que eles próprios estão. Muitos creem que a crença da imortalidade da alma é meramente uma farsa humana. Embora seja verdade que os resultados do engano tenham muitas vezes sido apresentados como manifestações genuínas, tem havido também grandes exibições de poder sobrenatural, obra direta dos anjos que foram expulsos do céu. Quando postos face a face diante de manifestações que não podem deixar de considerar sobrenaturais,
serão enganados e levados a aceitá-las como o grande poder de Deus. Através do auxílio destes mesmos anjos caídos, os magos do faraó puderam imitar a obra de Deus. Paulo testifica que a vinda do Senhor seria precedida pela eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça. João também declara que também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar. Para as pessoas de cultura e educação, o príncipe das trevas apresenta sua doutrina em seus aspectos mais refinados e intelectuais. Ele deleita a imaginação com cenas arrebatadoras e quadros eloquentes de amor e caridade. Ele conduz os homens a terem tão grande orgulho de sua própria sabedoria, a ponto de que, em seu coração, desdenharem do eterno. Satanás seduz hoje os homens assim como seduziu Eva no Éden, tornando-os ambiciosos de exaltação própria. Essas doutrinas ensinam que o homem é criatura suscetível de progresso em direção à divindade. E ainda, o juízo será correto, porque é o juízo de si mesmo. O tribunal está dentro de vós. Outro declara, todo ser justo e perfeito é Cristo. Assim, Satanás substituiu a natureza pecaminosa do homem como única regra para o juízo. O homem jamais se levantará acima de sua norma de pureza ou bondade. Se o eu é o seu mais elevado ideal, nunca atingirá qualquer coisa mais elevada. Unicamente a graça de Deus tem poder para elevar o homem. Abandonado a si mesmo, seu caminho será em direção descendente. Ao que condescende consigo mesmo, ao amante de prazeres, ao sensual, a doutrina da imortalidade da alma se apresenta sob disfarce menos sutil. Em suas formas mais grosseiras, encontra o que está em harmonia com suas inclinações. Satanás observa os pecados que cada indivíduo é inclinado a cometer, e então cuida para que não faltem oportunidades para satisfazer a tendência para o mal. Ele tenta os homens através da intemperança, a fim de enfraquecê-los física, mental e moralmente. Ele destrói milhares por meio da satisfação das paixões, embrutecendo assim toda a natureza. Para completar a sua obra, os espíritos declaram que o verdadeiro conhecimento coloca o homem acima de toda a lei, que tudo está certo, que Deus não condena, e que todos os pecados são inocentes. Sendo o povo levado a crer que o desejo é a mais elevada lei, que liberdade é libertinagem, e que o homem é apenas responsável a si mesmo, quem poderá maravilhar-se de que a corrupção campeie por toda parte? Multidões aceitam avidamente os ensinos que induzem à má conduta. Satanás apanha em sua rede milhares que professam ser seguidores de Cristo. Mas Deus concedeu luz suficiente para que se descubra a cilada. Então, o próprio fundamento do espiritualismo encontra-se em guerra com as Escrituras, pois a Bíblia diz que os mortos nada sabem, que todos os seus pensamentos pereceram, já não possuem parte nas alegrias ou tristezas dos que estão na terra. Além disso, Deus proibiu toda comunicação com os espíritos dos mortos. Os espíritos familiares são identificados pela Bíblia como espíritos de demônios em Apocalipse 16:14. O costume de tratar com eles foi proibido sob pena de morte em Levítico. O espiritualismo, porém, abriu seu caminho nos meios científicos, invadiu as igrejas e se encontrou acolhido nas corporações legislativas e mesmo nas cortes dos reis. Este grande engano é o reaparecimento sob novo disfarce da feitiçaria condenada da antiguidade. Os apóstolos, personificados por estes espíritos de mentira, são apresentados contradizendo o que escreveram quando na terra. Representando os mais vis dos homens como se estivessem no céu, Satanás diz ao mundo: não importa que creais ou não em Deus e na Bíblia, vivam como vos agradar, e o céu será o vosso destino. Talvez alguém lhes diga: vamos perguntar aos médiuns e aos que consultam os espíritos dos mortos, eles nos dirão o que fazer. Mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar a orientação dos mortos? Consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz. Diz a palavra de Deus: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridade. Satanás está fazendo o mundo crer que a Bíblia é mera ficção, um livro adequado às eras primitivas, devendo hoje ser considerado como obsoleto. Ele lança à obscuridade o livro que deve julgar a ele e seus seguidores. Representa o Salvador do mundo como nada mais do que um homem comum.
E os que creem nas manifestações espiritualistas procuram fazer parecer de que nada há de miraculoso nas circunstâncias da vida de nosso Salvador. Os milagres que eles próprios exercem, segundo declaram, excedem em muito as obras de Cristo. O espiritualismo tem assumido uma aparência cristã. Seus ensinos, porém, não podem ser negados ou encobertos. Em sua forma atual, constituem um engano mais perigoso, mais sutil, mais enganoso. Agora, professa aceitar a Cristo e a Bíblia, mas esta é interpretada de modo a agradar o coração não regenerado. O amor é apresentado como o principal atributo de Deus, sendo, entretanto, degradado a um sentimentalismo doente. A reprovação divina ao pecado e os requisitos de sua santa lei, tudo é conservado fora de vista. Fábulas levam os homens a rejeitar a Bíblia como fundamento de sua fé. Cristo é tão verdadeiramente negado como antes, mas o engano não é discernido. Poucos existem que tenham uma justa concepção do poder enganador dessa doutrina. Muitos se metem com esses anjos caídos simplesmente para satisfazer a curiosidade. Eles ficariam horrorizados ao pensamento de se entregar ao domínio dos espíritos. Aventuram-se, porém, a entrar em terreno proibido, e o destruidor exerce todo o seu poder sobre eles, contra a sua vontade. Uma vez induzidos a submeter sua mente à direção dele, serão mantidos em cativeiro. Nada, a não ser o poder de Deus, concedido em resposta à fervorosa oração, poderá livrar essas pessoas. Todos os que acariciam um pecado conhecido estão atraindo as tentações. Separam-se de Deus e do vigilante cuidado de seus anjos, tornando-se indefesos. Se os homens estivessem dispostos a receber a verdade referente à natureza do homem e ao estado da morte, veriam no espiritualismo o poder e os prodígios de engano. Entretanto, multidões fecham os olhos à luz, e são tecidas armadilhas em volta deles, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Os que se opõem ao espiritualismo enfrentam o inimigo de Deus e a seus anjos, que não cederão uma polegada de terreno sequer, a menos que seja rechaçado pelo poder dos mensageiros celestes. Eles são capazes de citar as escrituras, pervertendo seus ensinos. Anjos caídos personificando parentes ou amigos apelarão a nossos mais ternos sentimentos e operarão milagres. Devemos resistir-lhes com a verdade bíblica de que os mortos nada sabem. Todos aqueles cuja fé não estiver estabelecida na palavra de Deus serão enganados e vencidos. O inimigo de Deus opera com todo o engano da injustiça, e seus enganos aumentarão. Mas aqueles que almejam o conhecimento da verdade e se esforçam em confirmar a salvação pela obediência, encontrarão refúgio no seguro Deus da verdade. O Salvador estaria mais pronto a enviar todos os anjos do céu para a proteção de seu povo do que deixar a pessoa que nele confia ser vencida por Satanás. Escarnecedores ridicularizam as declarações das Escrituras concernentes ao plano da salvação e à retribuição que aguarda os que rejeitam a verdade. A obra mestra de engano de Satanás será alcançada no fim dos últimos tempos. Diz o profeta: Eu vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque elas são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Com exceção dos que são guardados pelo poder de Deus, pela fé em sua palavra, o mundo todo será envolvido por este engano. O povo está sendo rapidamente acalentado por uma segurança fatal, para unicamente despertar com o derramamento da ira de Deus. O inimigo, ele tem habilidades de se manifestar na aparência de entes queridos e amigos, induzindo as pessoas a realmente reconhecê-lo. Sendo um espírito, e ele é isso, ele tem a capacidade de assumir qualquer forma que ele desejar. Não é espantoso isso? Então, quando as pessoas acham que estão falando com um amigo, um parente ou conhecido que morreu, estão na realidade falando com o inimigo ou um dos seus anjos? Exatamente. Esse fenômeno, inclusive, é chamado de espiritismo. E os seguidores dessa doutrina, eles creem na imortalidade da alma humana. Eles acreditam que as pessoas continuam existindo eternamente. Outros acreditam num processo contínuo de aprimoramento espiritual. E alguns outros creem naquilo que a gente chama de reencarnação. Isso é, as almas retornam à vida como outras pessoas. E outros ainda acreditam na possibilidade de existência no céu. E aí estão lá dotados de poderes para intervir aqui na vida terrena. São essas as crenças. Parece com aquilo que o inimigo disse a Eva no Jardim do Éden. É certo que não morrereis.
Sem dúvida, Michael. É como quando ele disse para Eva: Deus sabe que se você comer do fruto daquela árvore, você vai conhecer o bem e o mal e se tornará como Deus. Sabe que essa mentira teve consequências, levando Deus a estabelecer leis rigorosas contra a feitiçaria para o povo de Israel, visando inclusive evitar confusões. Eles foram, Maico, instruídos a não tolerar a presença de feiticeiros em sua terra e nem permitir a prática de feitiçaria perto deles. E você pode encontrar, Mike, tudo isso, essas diretrizes todas detalhadas no livro de Levítico. Puxa, está bem claro. Não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro. Isso é pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu me lembro da história da feiticeira de Endor e de como o rei Saul foi falar com ela porque ele estava preocupado com a batalha do dia seguinte. Ele viu algo que realmente se parecia com o profeta Samuel. Mas quer dizer que ele não era Samuel de verdade? Na verdade, naquela situação, realmente não foi Samuel quem apareceu. Afinal, ele já estava morto, né? Mas é intrigante examinar os detalhes do texto aí, em 1 Samuel 28, especialmente o verso 13, onde fica evidente que o rei Saul não viu a suposta manifestação de Samuel naquele momento. Quando questionado pela mulher sobre o que via, o rei obteve, sabe que resposta? Ela disse assim, ó: eu vejo um homem ancião que sobe da terra. É assim que diz o verso 14. E isso me levanta uma questão importante. Olha só, se Samuel, um profeta de Deus, estava morto, acredita-se na questão da imortalidade, que, óbvio, se ele estava morto como um profeta de Deus, ele deveria estar junto de Deus no céu, não é verdade? Então, por que que na visão mostra que Samuel subiu da terra? É assim que a feiticeira diz, em vez de descer do céu, como seria o esperado. Além disso, tem um outro detalhe. O texto relata que Saul entendeu, isto é, ele presumiu que era Samuel e se inclinou com o rosto no chão, prostrando-se, conforme diz o versículo 14. Então, olhar as escrituras com detalhes faz toda a diferença, Mike. Mas a pessoa que o rei Saul viu lhe disse que ia morrer na batalha no dia seguinte, e foi o que aconteceu. Isso é verdadeiramente certo. No entanto, Satanás conhece seus próprios desígnios para o dia seguinte. E Mike, a menos que Deus intervenha para impedir, ele pode prever suas ações futuras, sabia? Portanto, os adivinhos frequentemente acertam as suas predições porque recebem informações de quem? Do inimigo, de Satanás. Por isso, meu garoto, devemos evitar essas influências a todo custo, viu? Acho que sim. Sendo inimigo cruel do jeito que é, a gente deve ficar tão longe dele quanto possível. Apenas um lembrete importante. O inimigo, Mike, só pode exercer controle sobre as pessoas se elas optarem por ceder às suas tentações. Deus está sempre próximo para nos proteger, mas devemos pedir a sua proteção. Sabe que há algumas crenças que afirmam que os sacerdotes têm o poder de perdoar os pecados do povo, levando algumas pessoas a confessarem seus pecados a um padre, por exemplo. Além disso, tem muitos devotos que dirigem suas orações aos santos, aos apóstolos, a Maria, mãe de Jesus, por exemplo. Embora essas figuras tenham sido fiéis e foram realmente fiéis e dedicadas servas de Deus em tempos passados, elas já faleceram. Ainda assim, algumas pessoas mantêm estátuas das suas imagens e as reverenciam, acreditando que podem interceder em suas súplicas. No entanto, Mike, as Escrituras nos lembram, lá em 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2, que se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai. Você sabe quem é? A Bíblia diz Jesus Cristo justo. E em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, diz assim: ele é o único mediador, intercessor entre Deus e os homens. Não há nenhum outro, conforme está aí mencionado nas Escrituras. Tá ok? Eu mesmo já li a Bíblia toda e não encontrei nunca essa orientação. E você não vai encontrar realmente.
Porém, muitos cristãos, e diga-se fiéis, eles aprenderam ao longo das suas vidas a seguir certas tradições que foram passadas, Mike, de geração em geração. Essas tradições frequentemente se tornam mais arraigadas do que até mesmo, acredita, as palavras escritas na Bíblia. Mesmo quando confrontadas com ensinamentos bíblicos que contradizem suas crenças arraigadas, muitos acabam optando por seguir o que lhes foi ensinado desde a infância, passando de pai para filho e assim por em diante. Um exemplo disso é a questão da guarda do sábado. Historicamente, a Igreja Romana modificou o dia de guarda do sábado, o sétimo dia da semana desde a criação, para o domingo, o primeiro dia. E essa mudança é defendida com base na tradição e na autoridade eclesiástica. Mesmo que vá de encontro ao que está estabelecido na Bíblia, e vai mesmo. Mesmo após a reforma protestante, na qual muitos se afastaram da autoridade da Igreja Romana, algumas denominações continuam a seguir a prática do domingo como dia de guarda, apesar delas mesmas afirmarem a autoridade exclusiva da Bíblia, isso é, sola Escritura, como fonte de verdade. Sabe que essa tendência de priorizar a tradição sobre os ensinamentos bíblicos é um fenômeno comum em muitas religiões e evidencia a complexidade da relação entre fé, a tradição e a autoridade religiosa. Mas, ao seguirem essas tradições, não estão fazendo aquilo que Deus pede na sua palavra. As suas orientações para ensinar-nos a louvá-lo e a obedecê-lo da maneira correta e que lhe agrada. Os protestantes protestaram contra muitas dessas tradições não bíblicas da Igreja Romana. Eles receberam esse nome por protestarem. Só que hoje, muitas igrejas protestantes estão colocando a tradição acima da lei de Deus. O inimigo encontrou uma forma sutil de iludir as pessoas, sem atacar de frente, não foi? Sim, ele encobre seus ensinamentos, usando o Evangelho como base para sua doutrina, mas ele introduz interpretações que vão contra o contexto bíblico. Mike, observe que ele não nos incentiva a discutir assuntos mundanos. E o que ele faz? Ele nos encoraja a estudar o Evangelho, embora o faça da sua própria maneira, sobre a sua interpretação, incluindo seus enganos, o que vai de encontro às Escrituras. Por isso, é necessário estudar com afinco, buscando sempre orientação do Espírito Santo para esclarecer as Escrituras. É uma estratégia, sem dúvida, muito inteligente. Por isso mesmo, tem enganado tanta gente. Exato, meu garoto. Olha só, nos dias atuais, o inimigo oferece uma ampla gama de ideologias, de seitas e religiões para atender a todos os gostos e níveis intelectuais. E uma vez, Mike, que essas pessoas aceitam esses ensinamentos, a Bíblia é frequentemente relegada a simplesmente um mero livro figurativo e até fantasioso, ultrapassado por alguns e até mesmo, pasme, mentiroso. No entanto, ao estudarmos a Bíblia com fervorosa oração, podemos discernir a sua verdade divina, lógica e imutável, que revela a irrealidade, a fantasia e o engano por trás das doutrinas, muitas vezes pregadas por grupos espiritualistas. Então, meu garoto, é essencial a gente estar vigilantes, ok? Estudando história, vi que muita coisa da filosofia pagã foi acrescentada às crenças religiosas em vários momentos e em vários lugares. Sem dúvida, é uma realidade inegável. E um exemplo claro disso é a doutrina errônea da imortalidade natural, que por sua vez conduziu à crença no estado consciente após a morte. E essa ideia, ela foi introduzida na fé cristã através da filosofia pagã, especialmente através dos ensinamentos de Platão. Entendi. Então, não devo falar com os mortos, porque eles não me ouvirão, pois estão dormindo, como falou Jesus. E também aguardando a ressurreição quando Jesus voltar, e porque eles não sabem de nada agora. Também não devo fazer isso, porque os que se disfarçam de pessoas mortas não são realmente elas. São realmente um engano muito grande para nos desviar da palavra de Deus com ensinamentos contrários ao que ele ensina lá. Eu vou estudar ainda mais a Bíblia, pois não quero ser enganado. Isso mesmo, Mike.
Não é sensato confiar cegamente em mim ou em qualquer outra pessoa que compartilhe informações contigo ou com o público. Entenda que é crucial que você verifique por si mesmo na Bíblia se o que está sendo dito é verdadeiro ou não. Essa abordagem ela é essencial para garantir que sempre estejamos no caminho correto e fazendo o que é agradável a Deus. É aquele famoso ditado, né? Não ir como o ditado diz, Maria vai com as outras. Eu tenho que ir na palavra de Deus e ali estudando a palavra de Deus com discernimento do Espírito ver o que de fato é verdade. Valeu, pastor! Essa nossa conversa foi muito boa. Aprendi muito hoje e espero que possamos conversar mais outros dias. Bem, eu fico feliz em saber que a nossa conversa foi útil para você. Eu estou sempre disponível para conversar, para compartilhar mais aprendizados. E olhe, não hesite em me procurar sempre que precisar de orientação ou tiver dúvidas, tá bom? Que Deus continue te abençoando, meu garoto, iluminando o seu caminho, ajudando você e tantos outros meninos e meninas que têm algumas questões aí na vida, mas podem encontrar na palavra de Deus a verdade sobre cada um desses questionamentos. Já estou ansioso aqui para nossos futuros diálogos, tá bom? Valeu, forte abraço aí para você e para todos os seus amigos. Bom, encerraremos o episódio de hoje com este verso do apóstolo Paulo. Os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras, para ver se era verdade o que eles anunciavam. No próximo episódio, a tradição ou a Bíblia? Até lá!